Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Rodrigues do canal Corpo e Autismo e hoje nós vamos de dica de filme, Longe da Árvore. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e já deixe seu like, curte aí. Uma boa dica de filme é aquela que deixa a gente com vontade de assistir. Espero que eu cumpra muito bem essa missão, porque o filme Longe da Árvore é excelente. É um filme que fala de amor, de empatia, de compaixão. É um documentário, na verdade, né? Um documentário que conta várias histórias de vida, história de famílias e toda a complexidade dessa relação familiar, né? Dessa relação entre pais e filhos. Desse filho desejado pelos pais, desse filho idealizado pelos pais e esse filho real, que pode ser uma família com um filho com deficiência. Inclusive eu trouxe então esse filme aqui como dica de filme em função disso, né, esse documentário, porque uma das famílias é uma família com uma criança com autismo, conta a sua história, a história do Jack. Então é bastante interessante, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Que conta história de famílias que tem um filho que cometeu um crime grave, né, algo bastante complicado e o menino está preso, né? Tem a história do Andrew Solomon, né, que ele escreveu inclusive esse documentário, o livro, né, que deu origem ao documentário, com uma tentativa de perdoar os pais, né? Então ele vai em busca de outras histórias, ele passa 10 anos pesquisando para escrever esse livro e pesquisando histórias então de outras famílias, não só na questão dele, que era a questão da homossexualidade, mas as famílias mais diversas, né? Então ele queria ver o que torna as pessoas diferentes e o que faz então com que as famílias aceitem os seus filhos, né? Ou como que se dá essa relação entre pais e filhos desse filho que é diferente, que não é aquilo que aquela mãe, que aquele pai então sonhou. Em relação à família do Jack, né, que é um menino com autismo, algo que eu gostaria de chamar a atenção, que eu achei bastante interessante, foi a questão da comunicação alternativa que foi utilizada ali, né? Eu não vou falar sobre isso, não vou me deter muito sobre esse tema, que o objetivo aqui do vídeo é a dica, né, do documentário, então, mas algo que angustiava muito a família, muito a mãe comentava no documentário, era esse aspecto do menino não falar, né, não ter a oralidade. Então, ela não conseguia se comunicar com o seu filho. Então era bastante angustiante, assim, para ela como mãe e o pai, né, não entender o filho, né, não entender os sentimentos dele, as angústias. Então foi bem interessante porque eles passaram por tudo que aparecia de terapias e de novidades, eles estavam super atentos, como todo pai e mãe de autistas, né, e o menino passou por vários tratamentos, por vários atendimentos, até que então ele chegou na comunicação alternativa, que ali ele realmente conseguiu desabrochar, né? Começou, então foi estabelecido ali figuras, né? Depois o alfabeto, ele foi formando palavras, foi formando frases, e ele passou então uma comunicação alternativa digital, né? Ele digita toda a fala dele através ali de digitar as palavras, e ele usa inclusive na escola, no trabalho de inclusão. Então ele começou a se comunicar e dizer inclusive como ele se sentia como autista, né? Como ele queria que as pessoas tratassem ele, como ele queria que as pessoas vissem ele. Então foi muito interessante essa parte, né, da família do menino Jack, do menino autista. Outro aspecto é que muitas famílias têm medo da comunicação alternativa porque acham que isso vai inibir então a fala, né, a oralidade da criança autista. Muitos especialistas falam que não, né? Que inclusive auxilia, que isso não vai impedir a criança, então vai se comunicar através das PECs, né? das imagens, das figuras, e isso não vai estimular com que ela fale, ao contrário. Então eles mostram que sim, que estimula inclusive a fala, né? A gente sabe que tem alguns autistas que não vão chegar à fala, à oralidade, eles precisam se comunicar de alguma forma. Então é interessante introduzir a comunicação alternativa exatamente por todas essas razões as quais eu já coloquei aqui.
porque existe essa lenda, né, de que o autista, então, não verbal, não tem a oralidade, ele não entende nada, né, ele tá ali com aquelas estereotipias, com aqueles movimentos, então, e as pessoas têm um olhar muito assim, né, tem deficiência intelectual, não tá compreendendo nada do que tá acontecendo, tá completamente alheio, vive num mundo à parte. Então, existem várias falas do senso comum que as pessoas colocam, né, então, eu achei bastante interessante o exemplo da família do Jack, o exemplo do Jack, mostrando que exatamente o oposto, né? Primeiro que a comunicação alternativa é muito importante, porque não se comunicar é extremamente angustiante e muitas crianças autistas têm comportamentos disruptivos, né? Têm questões comportamentais porque não conseguem se fazer entender, não conseguem se comunicar. Então, essa alternativa, né, de utilizar figuras, de utilizar imagens, de utilizar um meio digital para se comunicar, é fundamental na questão do autismo e mostra que sim, eles têm compreensão do que está acontecendo, muitas vezes do que está acontecendo com eles, né? De conseguir expressar os seus sentimentos, assim. Então, a história ali mostra bem, inclusive ele falando dos amigos, falando sobre bullying que ele sofre na escola e tudo através desse meio digital. Então eu achei fantástica essa história do Jack, assim como outras histórias ali, não vou dar muito spoiler do documentário, porque eu quero realmente que vocês assistam, né? Mas tem histórias comoventes, lindas, emocionantes. Eu acho que é interessante, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo aqui, né? Tô gravando esse vídeo como dica de filme no mês de julho de 2021, porque nós temos muitos debates, né? Principalmente em relação às questões, agora dia 28 de junho foi o dia do orgulho LGBTQIA+, né? Então tem pessoas que não fazem ideia do que significa essa sigla, estão totalmente por fora dessa comunidade LGBT, desse universo, né? E tem muito preconceito. Ele coloca assim o quanto é importante essas vivências difíceis do dia a dia das pessoas que sofrem bullying, que sofrem discriminação, seja a discriminação que for, pela sua raça, pela sua condição socioeconômica, por questões de orientação sexual, por questões de deficiência, que as pessoas possam construir com isso suas identidades, então, e dar significado à sua vida. Bom, a dica de filme desse mês, então, é essa, espero que vocês assistam. Aqui no sugerido tá a dica do mês passado, do mês de junho, que foi um documentário também, Crip Camp. Aí fala um pouco sobre a inclusão das pessoas com deficiência, é bastante interessante. Eu achei que o Longe da Árvore segue um pouco a ideia, traz outros aspectos muito interessantes sobre esse tema, né? E nos sigam nas outras redes sociais, Facebook e Instagram, @Corpo e Autismo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.